Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês conhecerem histórias de Umuarama, de pessoas que vão te inspirar e quem sabe aí até ajudar você com dicas de negócios. E o meu convidado de hoje, ele que tem 35 anos já de formação, atuando aí na área da odontologia. Seja muito bem-vindo, Dr. André Urbano. Muito obrigado, Rick. E aí, doutor, quem que é o Dr. André? Se apresenta para a galera. Sempre veio de Umuarama, não veio, chegou até aqui como? Como que foi tua trajetória? Eu sou nascido em Nova Esperança, no Paraná. Vim para cá com 3 anos. Trabalhei, com 16 anos eu saí para estudar. Fui para Curitiba, fiz faculdade de odontologia em Presidente Prudente. E posteriormente eu fui para São Paulo. E fiquei em São Paulo até 2008, definitivamente. De 2008 a 2018 eu fiz uma transição para Umuarama. Trouxe a família e vim vindo aos poucos, trabalhando lá e aqui. Hoje eu atuo somente aqui em Umuarama, trabalho somente aqui. E a minha família já está aqui, todos moram aqui. Eu sou cristão, sou chefe escoteiro, trabalho como voluntário no movimento escoteiro. Como que é esse negócio de escoteiro? Explica um pouco mais pra gente entender. Até eu tenho muita curiosidade, eu já vi algumas coisas, vi que tem muito a ver com disciplina, vestimenta, mas o que é escoteiro? Pra galera entender. Exatamente, O grupo escoteiro, o movimento escoteiro, ele é um movimento fundado em 1907 pelo Baden-Powell. Baden-Powell, ele era, não o Baden-Powell que toca, é um outro Baden-Powell, né? Ele era um capitão do exército na época e ele percebeu que jovens que tinham ficado órfãos durante a guerra precisavam de uma orientação de um tutor. E ele criou, então, um movimento com a vestimenta muito parecida com a do exército inglês, e ele levava as crianças os jovens, né, para uma ilha, a ilha de Brownsea, lá na Inglaterra. E lá ele fez um primeiro acampamento escoteiro nessa ilha. E posteriormente foram fundadas outros grupos escoteiros. O Brasil tem, se não me engano, 4 ou 5 diferentes. E nós somos da União dos Escoteiros do Brasil, da UEB. A UEB é o maior grupo escoteiro do Brasil. E então nós somos afiliados a eles, a gente segue todas as regras que eles têm, e a criança que quer se inscrever no movimento, o pai pode levar lá para a gente, ali na exposição, na fazendinha. A sociedade rural nos doou ali, fez um comodato conosco, então nós podemos usar ali a fazendinha todos os sábados e durante a semana, usamos até outras áreas ali do parque, se precisar. Tudo com cuidado, com segurança, né? E a criança que é inscrita no movimento escoteiro, imediatamente ela tem um seguro de vida e de acidentes pessoais, de acidentes, né? É um seguro pessoal. E a gente cobra uma mensalidade, que a OEB exige isso, porque tem documentação administrativa, e nós precisamos também para fazer as atividades, né? Que a gente usa muito material, bola, corda, bambu, faca, faz fogo, acampa, então tem alguma despesa, mas é pouca, é bem pouco. E tem alguma ligação religiosa? Não, o movimento escoteiro, do jeito que nós praticamos, não, sem nenhuma ligação religiosa. Então qualquer pessoa é bem-vinda? Qualquer pessoa é muito bem-vinda, inclusive nós temos um momento espiritual, mas no momento espiritual, eu sou cristão, em primeiro lugar, né? Mas o movimento escoteiro, ele faz o momento espiritual pensando na espiritualidade do jovem, sem levar para nenhuma religião, para não haver conflitos. Que legal. E quais são os principais benefícios? Por exemplo, com quantos anos pode ingressar? Quais são os principais benefícios de fazer parte? Nós temos um projeto para começar com 5 anos, mas para poder admitir com 5 anos as crianças. Hoje nós admitimos com 6 anos e meio. Eles se tornam lobinhos, até 10 anos e meio a 11, depende da sua progressão dentro do movimento, porque eles têm uma progressão, eles trabalham para ter uma progressão. Então eles atingem a Cruzeiro do Sul. Os lobinhos, eles são baseados no livro do Mowgli. Então é aquela história do menino que viveu na selva, Legal. Bem interessante. Aí os escoteiros, o marco simbólico deles, a base deles, que é de 11 a 15, já é um outro pensamento, já eles vão se conhecendo, né, vão conhecendo-se a si mesmos, vão se preparando e se habilitando para ser um jovem inserido na sociedade. Civismo, companheirismo, liderança, tudo isso a gente trabalha com eles. Depois, com 15 a 18, eles passam a ser sêniors,
que aí eles vão começar essa fase de adolescência, bem interessante, e de 18 a 21 eles se tornam pioneiros. Os pioneiros trabalham um pouquinho diferente, um pouquinho fora da sede, mas também eles nos ajudam na sede, inclusive com os jovens menores. Que legal. E hoje, como que funciona? Como que você foi impactado? Seu pai colocou você? Você conheceu como essa parte? Meu pai foi escoteiro, em 1957. E depois eu participei do movimento aqui em Umuarama, num grupo que era o Grupo 007 do Paraná, chefiado pelo professor Audifax Demose. E por um pouco curto período de tempo. E fiquei muitos anos fora, porque eu era criança, eu tinha 10, 11 anos na época. E depois, quando fundaram o grupo aqui em Umuarama, eu já estava voltando, né? Estava nessa transição de São Paulo a Umuarama. E meu filho tinha 6, 7 anos. Entendi. Então nós colocamos ele no Lobinho. Meu filho ficou no escoteiro, ele agora teve que parar, ele tem 17, saiu do movimento muito triste, mas ele saiu como sênior. E provisoriamente ele vai voltar, porque ele está estudando fora, então ficou muito difícil para ele, né? Entendi. Que legal. Mas vamos lá, antes da gente continuar a história, eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, começando aí pela Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Um abraço aí para a Rose e para o Léo, eles que são especialistas em posicionamento de imagem. Então, se você quer se posicionar, quer ter uma imagem melhor, vai lá na Filato Bene. Tanto você, homem aí que está nos assistindo, tanto você, mulher, para indicar aí para o seu esposo, para seus colaboradores ou até mesmo amigos. Lá na Filato Bene não é apenas alfaiataria. Sim, a alfaiataria é o forte, mas lá também tem a moda casual, então é um homem em uma só parada. Eles têm tudo pro mundo masculino lá na Filato Bene. Muito obrigado aí pelo patrocínio e por incentivar o nosso podcast. E também agradecer, inclusive, fique à vontade se você quiser consumir qualquer produto. O pessoal da Cláudia Bolos Doces Salgados, inclusive hoje eles mandaram a famosa batatinha com bacon, cara. Isso aqui é de Fantástico. Deus, isso aqui é maravilhoso. Muito obrigado aí, pessoal, por estar patrocinando também o nosso podcast, trazendo aí alimento para nossa mesa. E para você que quer fazer aí um aniversário, uma comemoração, coffee break corporativo, a parte de coquetel com itens mais requintados, lá com o pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados tem tudo para você. Doutor, vamos voltar aqui então para nossa pauta principal, que é falar sobre você e sua área. Você falou que com 16 anos foi estudar. Foi estudar fora da sua cidade, né? Como que foi? Você já tinha tido alguma experiência no mercado de trabalho antes ou não? Foi a primeira experiência, já foi o estudo mesmo? Foi focado para os estudos? Como que foi a experiência de morar fora? Como que foi esse ingresso seu? Sim, eu fui só para estudar. Eu tinha só ajudado meu pai num negócio que ele tinha aqui, mas nunca tinha trabalhado efetivamente em nada. Fui para estudar, fiz cursinho, fiz 3º ano, cursinho. E depois dali eu fui para a universidade. No tempo que eu fiquei em São Paulo, além de eu trabalhar em São Paulo, eu tinha clínica lá, né? Eu estudei o máximo que eu pude, porque lá era fácil, né? Perto, rápido, era muito melhor. Então eu fiz essa parte aí. O meu objetivo era ficar lá, mas em Guarulhos, aliás, não era nem São Paulo, que é uma cidade colada ali uma na outra, né? Mas eu não consegui, cara. Cidade muito difícil, muito pesado, trânsito, vida. Quando minha mulher ficou grávida do 2º filho, eu tenho 3 filhos, tenho uma de 25, uma de 17, uma de 9. Quando ela ficou grávida do Lourenço, do 2º filho, nós olhamos um para o outro. E ela trabalhava em São Paulo, pegava trânsito, era uma vida muito difícil para ela, né? Aí ela falou para mim, olha, eu sou daqui, mas eu conheço agora que eu conheço o Umuarama, se a gente pudesse ter uma oportunidade de você voltar para lá, de nós irmos para lá, eu gostaria, porque eu não aguento mais essa cidade, não quero criar meu filho aqui. Falei, putz, poxa vida, é o meu pensamento, então acho que a gente podia fazer isso. E aí a gente resolveu, eu ajeitei uma clínica aqui, comprei uma clínica de um amigo e vim morar aqui. Legal. E aí quando você veio para Umuarama, quais foram os principais desafios de você sair de uma cidade grande, bem colada à capital, e vir morar numa cidade interior? Olha, para mim foi muito fácil, porque era o que eu queria na minha vida, né? Para a família foi mais difícil, para minha filha e para minha esposa, né? Minha filha tinha 8 anos, ela... Já tinha uma rede de amigos, né? Nossa, muito, cara. Amigos, faculdade, que estudava num colégio muito bom lá, apesar de que aqui ela veio também para estudar num colégio muito bom, mas ela sentia muito que não tinha shopping, né? A vida naquela época era mais difícil. E, para mim, o grande desafio foi a dificuldade de logística, porque é mais rápido para você chegar nos lugares, mas para o meu trabalho, muitas coisas não tinha aqui.
Então eu precisava me programar muito mais para poder me preparar com material de consumo, serviços que eu precisava aqui, né? Laboratórios de prótese tem muito bons aqui, tinha já na época, mas não tinha uma dental que não tinha tudo que a gente precisava. Dental são os locais onde se compra material odontológico. Uhum. E isso aí dificultou muito a nossa vida aqui. Mas aí, cara, assim, em termos de 6 meses eu já estava ajeitado, já sabia como tinha que mudar o esquema, consegui fazer essa... Levou 6 meses para você se adaptar. Eu tive que me adaptar. E como que foi essa transição? Você ficou quase 10 anos em São Paulo aqui. Você, como que foi isso? Você primeiro tomou a decisão, vamos para Umuarama. E aí, como que foi essa transição? Veio a família ou veio você? Você ficou angariando clientes? Quais foram os principais fatores de demorar 10 anos? Eu tinha uma clínica lá bem consolidada, sabe? Uhum. Tinha bastante paciente lá, tinha mais dentistas trabalhando comigo, era um negócio bem montado já. Uhum. Então foi muito difícil de eu abandonar lá. E tinha muito paciente, a clínica era grande e tudo, né? E daí então acabou acontecendo que eu vinha, trabalhava uma semana aqui, inicialmente 3 semanas aqui, uma lá, depois 15 lá, 15 aqui, depois eu fiquei uma semana lá, uma semana aqui, uma semana viajando. Até que eu inverti. Eu conseguia ficar 3 semanas na clínica daqui e uma semana na clínica de lá. Nesse período eu consegui vender a clínica lá, então eu comecei a ser empregado de mim mesmo, né? Eu era empregado para quem eu vendia a clínica. E isso conseguiu me manter, porque eu precisava de dinheiro, né, cara? Financeiramente foi bem complicado essa mudança aí. Mas acabou dando certo. E por que odontologia? Meu avô era dentista. Eu não o conheci, mas ouvia muitas histórias da minha avó. Minha avó, eu gostava muito dela, ela foi uma pessoa que me ensinou muito na vida. E ela tinha, assim, uma paixão por ele, né? Marido, né? E ela falava e me contava com muito amor, assim, sobre a profissão. Isso me trouxe uma atenção ao assunto e eu comecei a gostar daquilo. E então eu parti para odontologia para trabalhar com isso, como achei que ia ser uma profissão boa para mim. E qual foi vamos falar assim, as partes que mais chamou a atenção durante o período da faculdade para odontologia, que você falou assim, não, é isso daqui mesmo que eu quero, gostei, me encontrei? Eu sempre amei muito cirurgia, eu faço cirurgia também, né? E também me apaixonei pela ortodontia na faculdade. Eu tinha eu fiz uma amizade, eu fiz um contato muito bom com meus professores de ortodontia e achei fantástico, achei que isso que era bacana. Depois, quando eu saí da faculdade, eu parti muito para cirurgia e prótese. Trabalhei bastante com isso nos meus primeiros ali 2, 3 anos. Eu trabalhei em saúde pública, né, bastante também. E aí, quando eu fui para São Paulo, surgiu a oportunidade de cursos de ortodontia. E aí, isso aí me levou para a ortodontia, né? Foi essa transição. Quando você saiu da faculdade, você logo ingressou nos órgãos públicos, né? Sim. Como que foi? Porque acredito que daí a experiência vem rápido, porque é um volume de casos que você tem que atender e tudo mais. E como que foi você começar a empreender no privado? Quais foram as principais diferenças que você soube? Porque é muito comum que na faculdade de saúde você não aprende muito sobre gestão. Gestão de dinheiro, de pessoas, a parte administrativa. Como que você se viu nessa posição naquela época? Olha, eu tive bastante dificuldade, falar bem a verdade para você, porque na saúde pública, obrigado. Na saúde pública, você está lá, você é um funcionário de uma empresa pública ali, né, de uma prefeitura no caso, e não se cobra. Então a gente trabalha com... Eu sempre trabalhei muito com projetos ali dentro eu trabalhei na prefeitura de Umuarama 10 meses e depois trabalhei 1 ano e meio na prefeitura de Campina da Lagoa. E lá era uma cidade menor, 2 anos, Campina da Lagoa. Lá era uma cidade menor, então o movimento era diferente e a gente tinha muito paciente, cara, muito paciente. Então quando eu fui para fazer só gestão pessoal, né, particular, eu sofri bastante, sofri muito. Porque eu era acostumado cara, entrou, trabalhou, fez, resolveu, não se cobrava, né? Então até entrar no ritmo e aprender a cobrar, isso aí foi muito difícil. E
em algum momento nessa trajetória, você chegou a pensar em desistir ou falar isso aqui não é pra mim, fazer outra coisa? Olha, eu costumo dizer, às vezes algum amigo fala assim, André, minha filha quer fazer odontologia, posso deixar ela lá com você no consultório? Eu falo assim, você tem certeza que você quer que ela faça odontologia? Aí a pessoa fala assim, por quê? Eu falo, porque se ela ficar comigo, ela vai fazer. Porque eu sou fascinado pela minha profissão, eu amo a odontologia. Amo todas as áreas da odontologia. Então, a pessoa, isso aí me faz ter amor pelo que eu faço, sabe? Eu tenho, assim, alegria. Eu olho para minha secretária que vê eu fazer as coisas todo dia, eu termino uma restauração, às vezes, coisa simples, cara, básica. Eu olho para minha secretária e falo, essa ficou bacana, né? Porque eu gosto, sabe, do que eu faço. Uma ortodontia, quando eu termino um caso, às vezes eu sou até chato, cara. Tem paciente que eu falo, não vou te cobrar mais, mas você vai ficar mais uns 2, 3 meses de aparelho, porque não tá ainda do jeito que eu quero melhorar aqui e ali. Então, eu gosto do que eu faço. E pensar em desistir, o único problema que eu tive na odontologia foi que em alguns momentos eu percebia que para nós trabalharmos, o custo é muito alto, né? Então, quando o custo é muito alto, às vezes eu fico triste com a profissão, mas eu não tenho coragem de desistir. Eu gosto do que eu faço. Legal. Você falou que fez a especialização em ortodontia, mas você também é especialista em ortopedia. E o que te levou aí para essa especialização? Então, quando eu fui fazendo os cursos de ortodontia, né? Eu comecei na ortopedia. Isso é um caminho natural. Legal. A gente começa na ortodontia preventiva, que na verdade entra na ortopedia facial, né? E aí eu fiz alguns cursos ali disso aí. Depois, quando eu fui fazer minha especialização em mestrado, lá em São Paulo, os cursos andam juntos, ortodontia e ortopedia facial. Então eu acabei fazendo nessa época que a gente ficava com esses dois títulos. Aqui no Paraná, os títulos são separados. Entendi. Para quem está nos assistindo entender, o que é a ortopedia facial? A ortopedia facial mexe com a parte de ossos. Ortopedia é relacionada a osso, né? Então, quando o paciente tem, por exemplo, são duas partes que fazem as principais partes que participam da oclusão, da mordida. A base óssea superior, maxila, e a base óssea inferior, mandíbula. No Brasil, nós tratamos como maxila e mandíbula. Então, quando você tem uma disfunção entre elas, quando você tem uma particularidade em que uma está mais retruída, mais para trás ou mais para frente, ou a maxila ou a mandíbula, ou você tem uma disfunção transversal, por exemplo, a parte superior da maxila, ela está atrésica, ela está pequena em relação ao tamanho da mandíbula. Isso pode causar vários problemas na face do paciente, estético, funcional, cognitivo. Tem paciente que tem a maxila tão atrésica que ele não respira, porque a maxila ela é um osso que faz parte de toda a face, e o céu da boca ali, né, o teto da maxila, o céu da boca é o assoalho do nariz. É como se você tivesse um prédio com um térreo e um primeiro andar. O primeiro andar é onde entra o ar do nariz e o térreo é onde sai o ar pela boca, que é o normal. A ortopedia facial, ela trabalha corrigindo esses ossos, reposicionando isso e trazendo para o paciente uma comodidade e uma funcionabilidade correta. Então é assim que a gente trabalha, né? É nessa área aí que trabalha. E uma área linka com a outra. Sim. A ortopedia linka com a ortodontia. Precisa, porque todo paciente de ortopedia é tratado com aparelho fixo e também móvel, mas não é aquele aparelho colado em dente. A ortodontia movimenta especificamente dente. A ortodontia também movimenta osso. Isso aí é uma coisa que não tem como não acontecer, porque o local onde o dente se insere, o alvéolo, é uma região de osso um pouquinho mais molinho. Na mandíbula não, ele é bem compacto, mas ele movimenta dentro do alvéolo ali. O dente ele não é colado no osso. Ele tem ali um amortecedor que faz com que ele possa ser girado dentro do osso, levado para frente, para trás, né? Legal. E então a ortodontia ela acaba sendo necessária depois da ortopedia, ou muitas vezes utiliza-se junto as duas. A gente concatena ali essas duas coisas. Legal. Eu vou aprofundar bastante daqui a pouco sobre esse assunto, para quem está nos assistindo entender a sua especialidade melhor e até a gente trazer alguns casos aqui para você poder explicar. Mas antes eu quero entender assim, como que você enxerga o mercado há 35 anos atrás, quando você ingressou na odontologia,
para hoje mudou muito, a técnica muda muito, a parte das inovações, a tecnologia, os tratamentos, a forma de tratar. Você que pegou todo esse período, você que tem muita experiência, como que você enxerga esse cenário? Eu costumo dizer que a odontologia é cíclica. A odontologia, inicialmente, ela era... O profissional da odontologia, ele era generalista. Posteriormente, a odontologia foi fazendo um ciclo em que se afunilou. Eu tinha um professor que ele falava assim, em 1987, 88. Ele falava assim, olha, vocês têm que tomar muito cuidado que muitos de vocês vão se especializar, tanto que vocês vão ficar especialista em incisivo lateral superior direito. Então, assim, ele estava dando um exemplo brincando, mas ele queria dizer que estava se especializando muito. Então, tinha alguns profissionais, na época, que só faziam endodontia. Outros profissionais que faziam somente ortodontia ou ortopedia. Então, outros faziam só clínica, só restaurações, só cirurgia. Isso aí aconteceu muito. Posteriormente, isso foi se abrindo. Profissionais da endodontia passaram a fazer ortodontia, profissionais da ortodontia passaram a fazer implante, e isso foi tendo uma alteração nesse ciclo aí. Hoje já se voltou novamente, está se voltando novamente a especializar e afunilar de novo. Nós estamos tendo muita dificuldade em trabalhar com tudo. Uhum. Hoje em dia, o profissional acaba tendo que voltar a trabalhar com coisas mais específicas. Uhum. E de lá para cá, o que eu percebo é que a odontologia ela está entrando, principalmente agora, muito no mercado da inteligência artificial, da odontologia digital, né? Então, os planejamentos a gente já consegue fazer digitalmente, está tudo muito diferente. Mesmo quando você faz uma documentação ortodôntica, que são aqueles exames que a gente fazia antigamente, hoje a gente já pede o exame totalmente virtual, a gente nem tem mais o exame físico, porque não tem onde guardar aquilo, cara. É uma pasta com muita coisa, então a gente pede tudo digitalizado. O dossiê do cliente já fica no computador. Muito mais fácil. O meu programa, ele era instalado no meu desktop, eu tinha que ter backup, eu tinha 3, 4 backup, um levava para casa, o outro deixava no cofre, o outro ficava no computador. Hoje não, já é tudo online, né? Então, tudo na nuvem. Tudo na nuvem, eu nem tenho mais backup. Qual professor que mais te marcou na sua formação? Qual professor que mais me marcou? Foi o Dr. Luiz Orbolato Rota, professor de ortodontia da Faculdade de Presidente Prudente. Que legal. E você acha que ele foi uma inspiração para você? Foi uma inspiração para mim. Um cara fantástico, muito correto, muito gente boa. E você lembra da sensação de quando você recebeu o seu diploma? Muito, muito. No dia que eu recebi o meu diploma, foi num ginásio de esportes, né? No sábado de manhã. Nós éramos turma A e turma B, 86 de uma turma, 84 da outra, se não me engano, muita gente mesmo. E alguns pontos me marcaram muito. Um deles foi que a minha avó tinha 80 anos, por aí, e ela era bem magrinha, sabe? A minha mãe desceu com ela lá de cima do ginásio, entrou com ela dentro do ginásio, ela veio assim bem próxima de mim e me deu o anel de formatura que foi do meu avô. Cara, que legal. Muito legal. Nossa, aí é pra emocionar, hein? Emocionei. Foi muito legal. Emocionante. Que legal. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pro jovem André? Olha, eu diria para estudar mais, mas daria um tapinha nas costas dele, você mandou bem. Acho que você foi um cara bacana. Fez uma boa história. Sim. Que legal. Doutor, agora vamos falar um pouquinho mais das suas especialidades. O que você atende lá na sua clínica? Quais são... às vezes você atende de tudo um pouco, mas quais são as duas principais áreas que você mais recebe lá pacientes? A especialidade que você mais tem prazer em atender e que você fala assim, olha, e esses casos aqui, vem comigo que eu tiro de letra, eu domino, né, sem desmerecer nenhum outro profissional, mas aquilo que você sabe que você é muito, muito competente mesmo. Olha, como eu te disse, né, eu gosto muito da odontologia, gosto muito mesmo. Hoje, o que eu mais gosto de fazer é ortodontia e ortopedia e prótese. Uhum. Eu gosto muito de reabilitar. Eu acho que é realizador assim, para o profissional você poder reabilitar um paciente, você poder
devolver um sorriso, uma função, e está muito ligado à ortodontia. Na ortodontia, o ortodontista aprende muito de oclusão, né, que é o contato entre os dentes ali para fazer a mordida, né? Aprende bastante sobre músculos da face, movimentação da face, posicionamento de articulação, a articulação temporomandibular, que é a articulação mais complexa do corpo humano, porque você não consegue mover um lado sem mexer o outro, porque é um osso só que articula em 2 pontos. Uhum. Então, eu acho que essas 2 áreas, a ortodontia e a ortopedia, né, que para mim é uma só, e a prótese. Legal. E para quem está nos assistindo, eu lembro quando eu te conheci, você me contou alguns casos, principalmente infantis, né, de pessoas que têm algumas características bem visíveis. Você consegue explicar isso para quem está nos assistindo? Para a gente tentar expressar isso na forma de tratamento, para a pessoa saber que tem solução, que ela pode buscar ajuda, que quanto mais cedo melhor, que você tem até alguns aparelhos que é bem específicos, bem diferenciados, que são bem assertivos no tratamento. Sim, alguns pacientes, algumas mães, né, muitas vezes não percebem no seu filho alguns problemas, porque às vezes a mãe olha para o filho e fala, não, mas ele é igual ao pai. Não, ele é igual ao avô. Então, para ela aquilo é uma coisa, ou para a família, aquilo é uma coisa comum, é uma característica familiar. Na verdade, deve-se tomar muito cuidado com alguns detalhes importantes. Por exemplo, algumas crianças têm muita dificuldade de concentração. Pode ser que essa criança esteja respirando errado. Pode ser que essa criança não esteja puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Então, essa criança ela vai ter algumas características bem interessantes. Por exemplo, para você, mãe, você pode prestar atenção, e pai, né, e avós, quem cuida de uma criança, pode prestar atenção no seguinte. A criança tem olheira, a criança dorme muito de boca aberta e ronca, a criança tem dificuldade de concentração na escola, associado a tudo isso, obviamente, que às vezes pode ser algum outro transtorno. Então preste atenção no seu filho, pode ser que ele tenha um problema de ortopedia, pode ser que ele tenha um problema que pode ser resolvido fazendo-se um tratamento ortopédico ou ortodôntico. Por exemplo, uma expansão de maxila, como eu te disse, que é a abertura no sentido transversal. Uhum. Quando a gente abre a maxila, o teto da maxila, desse osso, ele desce e o ar começa a entrar pelo nariz. E isso é importantíssimo, porque o paciente passa a ter uma função natural, fisiológico. Então, por exemplo, muitos pacientes vão para o otorrino e fazem cirurgia de adenoide ou cirurgia de amígdalas, ou às vezes as 2 juntas, muitas vezes. É interessante levar no ortodontista para que nós olhemos e avaliemos se conjuntamente com aquela cirurgia não seria importante mexer na parte óssea, fazer a abertura, para que a criança entenda que ela pode respirar melhor. Inclusive, a gente faz o seguinte, quando a gente faz um tratamento ortodôntico ou ortopédico, muitas das vezes, a maioria delas, eu encaminho o paciente para um otorrino e para uma fonoaudióloga, que trabalha junto com a gente. A fonoaudióloga ensina o paciente a respirar, às vezes até adulto. Uhum. Quando a gente reabilita um paciente, às vezes a gente pede também, porque muda muito. Então seria um tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar, sempre. A odontologia é muito multidisciplinar. Hoje, inclusive, o Invisalign, que é aquele aparelho que é uma plaquinha, né, que a gente vai trocando a plaquinha para fazer vários tipos de tratamento. O Invisalign hoje consegue corrigir vários tipos de tratamentos que há anos a gente não conseguia. Ele evoluiu muito com a odontologia digital, né? Uhum. Então pode-se fazer até expansão de maxila com o Invisalign. Hoje está bem, bem evoluído. Legal. Eu já vi alguns casos assim, aquelas crianças que tem o pessoal fala a famosa boca de chupeta, que ela tem faz um biquinho assim, né? Sim. Esse tipo de situação você trata? Sim. O que você está descrevendo aí pode ser que seja exatamente isso, uma criança que ou chupou chupeta, ou na amamentação, uma coisa importante, uma dica muito importante na amamentação, é que a mamadeira tem o furo pequeno. Hoje as mamadeiras, elas já vêm com o furo muito pequenininho e não precisa mais abrir aquilo. Se você abrir o bico da mamadeira, você vai fazer com que a criança não tenha mais desenvolvimento da face, porque a criança não precisa sugar. Quando a criança é amamentada no peito, você pode perceber que ela fica até suada.
de tanto que ela sofre para amamentar. Ela Faz um esforço. Sim, ela precisa fazer aquele esforço. Aquele esforço desenvolve todos os músculos da face, que são vários. A face é cheia de músculos. E os ossos, obviamente. Então, aquela boquinha para frente, que às vezes fica aberta, mordida, e o paciente interpõe a língua, ele enfia a língua ali no meio, é porque a posição está errada e ele está colocando a língua na posição errada. Então, o aparelho ajuda. A gente põe um aparelhinho que ajuda a segurar a língua, a gente expande, faz a expansão da mudança da posição do osso, né? E a criança consegue acomodar a língua na posição certa, depois ele tem que ser, ou dependendo do aparelho, durante o período, ele também vai para a fonoaudióloga para poder corrigir e talvez até para o médico, né, para o otorrino. Então a gente encaminha para todos eles, mas a gente corrige sim, isso é totalmente possível. Legal. Geralmente a interposição de língua, né? E eu lembro também que eu fiquei bem surpreso com a velocidade do tratamento, né? Porque quando a gente vê assim essas situações, a gente fala, nossa, isso daqui vai levar uma vida para corrigir. E eu lembro que você falou, não, isso daqui é um tratamento que a gente tem até uma velocidade legal, porque você associa depois a parte da ortodontia junto, para poder fazer o alinhamento estético. Sim. Hoje tem eu sei que isso varia muito de caso para caso, paciente para paciente, mas existe alguma estimativa de média de tratamento? De tempo? Isso. Hoje, na ortodontia, que são os aparelhos fixos, né, no caso da ortodontia e do Invisalign, a gente consegue um tempo bem reduzido com relação ao que foi no passado, por alguns motivos específicos. Um deles é que casos em que se olha e se observa que não é para a ortodontia somente, nós preparamos o paciente e mandamos para a cirurgia, que aí é uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que mexe na parte óssea. Então esses pacientes são pacientes que passaram de 15 anos, que não fizeram a correção antes dos 15 anos, antes dos 14. Uhum. Porque a maxila e os ossos da face, eles são molinhos ainda para ajustar o crescimento. Então nós conseguimos a expansão. Então quanto mais cedo a mãe levar, melhor. Melhor. Uma criança de 5 anos já consegue usar aparelho, em muitos casos, né? E aí, então nesse caso, com o aparelho autoligado, que é um aparelho que não precisa mais daquela borrachinha para prender ele, nós usamos uma tecnologia diferente já há alguns anos. Eu uso autoligado há 20 anos. Não precisa mais de tanto tempo de tratamento. Quando eu usei aparelho na minha época de faculdade, era a ortodontia mais antiga, né? Eu usei aparelho por 5 anos e meio. Foi bem complicado o meu caso. Caso de amigos meus, ficaram 6 anos de aparelho. Todo mundo era assim. Hoje não. Hoje a gente consegue um tempo muito mais rápido. Estimar para você, falar para você, Rick, 2 anos, não posso. Eu não posso, porque varia muito. Depende do caso, né? Mas é assim, isso que a gente faz, sabe? A gente observa e fala, olha, esse caso aqui é um caso, por exemplo, na ortopedia. Às vezes o paciente fica 4 meses de aparelho, dependendo do aparelho, se a gente conseguir fixar o aparelho, você consegue uma expansão, tirar a interposição de língua e solta o paciente por um período a gente fala que é uma alta provisória, né? O paciente fica um tempo sem o aparelho, depois ele volta novamente para fazer a corretiva ou talvez retomar a ortopedia, se for o caso. Entendi. Mas hoje a odontologia e a ortodontia trabalham muito mais rápido. E a parte estética também avançou muito, né? Porque antigamente aqueles aparelhos gigantescos lá que a pessoa tinha até vergonha de usar, né? E até mesmo às vezes isso atrapalhava até na autoestima. Como que é hoje em dia? O aparelho metálico, que é aquele coladinho, ele hoje, com a tecnologia nova, tudo feito com entornos eletrônicos, é coisa muito diferente, né? Então eles são menores. Pra você ter uma ideia, no aparelho tem uma tampa que abre e fecha, naquela pecinha minúscula. Então aquilo é fantástico. Mas a gente usa também muito aparelho de cerâmica, né? A cerâmica desenvolveu muito. A cerâmica hoje quebra muito pouco. Então a gente consegue usar o aparelho cerâmico que é quase da cor do dente. E além disso, temos o Invisalign, né? Que é um aparelho, é uma placa. Explica mais o Invisalign para a pessoa entender. O Invisalign é uma placa, ela é uma odontologia hoje totalmente digital. O paciente é escaneado, a boca do paciente é escaneada. Se quiser imprimir aquele scanner na 3D, dá para imprimir, ou a gente manda direto para uma IDS da própria empresa Invisalign, vai para fora do Brasil. Ele é fabricado, as placas lá. Então lá, no computador, os dentes são separados. Então eles estão tortos, mas eles estão todos separados. E ele é feito digitalmente a correção.
no computador. E para cada etapa da correção é feita uma placa. Então são várias placas que o paciente vai trocando, na maioria das vezes a cada 15 dias. Ele tira aquela placa, põe a nova, tira aquela placa, põe a nova. E a gente vai controlando com fotos. O paciente mesmo manda foto para mim. É um caso bem acompanhado. Bem acompanhado. E no consultório. Muitas vezes eu paro, falo, ó, para aí que você complicou. Vem aqui pra gente ver o que a gente faz. Aí, ó, essa placa não tá legal. Vamos voltar na anterior e eu vou contactar a equipe lá pra gente conversar, pra ver o que a gente consegue melhorar isso aí. E muitas vezes chega ao final do tratamento, a gente olha e fala, olha, vamos ter que fazer mais umas 2 ou 3 placas. Então a gente manda novamente o scanner lá pra fora do Brasil, né? Ele vem via Miami para nós, daí ele é feito lá de novo a placa e ela é enviada novamente para nós, para terminar o caso. Até a contenção, aquela placa de resina que ia no palato, né, no céu da boca com aquele arquinho, até essa contenção hoje é feita com placas de Invisalign, com a placa transparente mesmo, né? É um acrílico, não é um acrílico, é um acetato, é um material muito diferente. Do Invisalign é especial, cara, ele não quebra, ele é muito legal. E esteticamente, tranquilo. É bem bacana, é bem bacana. O paciente Legal. que usa, você não vê. Para essas mães que têm muita dificuldade, que às vezes o filho tem medo, tem pavor de ir no dentista, qual que é a principal dica que você pode dar para ela e que ela possa transmitir para o filho dela, para trazer tranquilidade? Olha, a primeira coisa que você precisa fazer é tratar a odontologia como se fosse uma necessidade real e uma coisa simples. Evitar falar perto da criança, a avó fez implante, tá rolando de dor, tá inchada, tá sofrendo, porque a criança associa isso aí ao que ela vai passar. Então ela entende que ir ao dentista é sofrimento. Alguns pais, cara, chegam a falar pro filho assim, eu vou te levar lá no dentista para ele dar uma injeção na sua boca para você, não pode, né? Isso é uma coisa errada, né? Nossa, usa como ameaça. É ameaça, então, e levar a criança o mais cedo possível ao dentista, né? Porque a gente consegue fazer uma profilaxia, uma limpeza, né, uma coisa lúdica na criança, mais séria, até com 2 anos. Meus filhos, com 2 anos, eu já levava no consultório, já fazia, dá para fazer antes, mas eu deixei para até chegar aí, né? Uhum. Então eu vou lá, faço uma limpeza, né? Filhos, sobrinho, quem eu consigo, filhos de paciente, às vezes pede para mim, você consegue fazer uma limpezinha? Cara, vamos fazer uma profilaxia. Traz aqui que a gente faz. E aí a criança vai se acostumando, né? E qual que é a principal indicação que você dá para ingressar a vida odontológica das mães? E quais são os benefícios a longo prazo? Porque tem mães que às vezes demora a levar, às vezes fala, dentinho de leite, na hora que vem o outro eu levo. Como que é essa troca? Eu sei que muitas coisas são da odontopediatria, mas uma visão geral, como você já tem muita experiência. Quanto antes levar, melhor. Procurar levar bem cedo para a gente entender se tem algum problema, se tem alguma coisa errada ali que não foi, que o pediatra não viu, né? Procurar levar a partir dos 3 anos, com certeza, que aí já tem bastante, quase todos os dentes, aliás, todos os dentes de leite ali na boca, né? Porque daí a gente consegue ver se tem uma cárie e já resolver. Porque o dente de leite, ele é um dente com raiz, normal, como o outro, como o permanente. Porém, lá embaixo, na criança de 3 anos, por exemplo, já tem o germe do permanente. O dente ele começa com uma calcificação da pontinha dele, essa pontinha que fica para fora ali, ela começa a calcificar lá no fundo. E ele é por bolinhas, aquelas bolinhas vão se unindo e vão fazendo a formação da coroa do dente, de tecido duro ali, né? E aí, se o dente tem uma carizinha, ele pode afetar o permanente que está vindo ali. Ela passa, ela desce? Ela não passa, mas ela pode ter uma lesão, por exemplo, e pode desviar o caminho desse dente. Porque quando ele vai subindo, ele vem, um termo simples, ele vem comendo a raiz do de leite. Ele vem reabsorvendo a raiz do dente de leite. Conforme ele vem reabsorvendo a raiz do dente de leite, ele vai ficando sem raiz, porque você tira ele só tem a coroa, né? É porque ele vem destruindo. Então, às vezes a pessoa fala, dente de leite não precisa fazer nada, né? Ou canal em dente de leite, mas como assim? Não tem raiz? Não. Esse acho que é um dos grandes erros das pessoas mesmo, porque eu já ouvi muito isso. Sim. O dente de leite ficou preto, sei lá. Não, mas vai cair. Isso aí já ia cair mesmo. Não, melhor tem que arrumar. É uma infecção, né? É perigoso, não pode deixar. E por que o nome dente de leite? Eu tenho essa curiosidade. Porque é branco. Ele é bem branquinho. E porque a criança mama, né? Mas ele é mais branquinho. Quando troca, você pode observar nos seus filhos que quando troca ele é mais amarelinho. Ele tem uma cor diferente. E qual que é a principal diferença do dente de leite pro dente permanente?
Cara, a estrutura do dente de leite, a natureza é perfeita, né? Deus é perfeito, né? O dente de leite, ele não tem tanta ranhura. Então, ele não produz tanto, não junta tanto alimento ali, não acumula tanto alimento, então ele tem menos cárie. Porque ele é redondinho, sabe? Sem muita ranhura. O dente permanente, ele é desenhadão. Ele tem mais estruturas, né? Mais sulcos, mais fissuras, mais fóssulas. São vários nomes aí técnicos. Então, ele tem essa... E a estrutura mineralizada dele é praticamente a mesma. O dente de leite é um pouquinho a coisa mais fraco, mas é muito pouco diferente. Muito de pouco. E quando a criança entra naquela fase de trocar os dentes, né? Que começa a cair os dentes ali, tem alguma dica que você pode dar para os pais? A dica principal da troca ali, que acontece por volta de 5 anos, nas meninas e nos meninos, às vezes 5, mas a maioria das vezes com 6, acontece depois dos os meninos são mais atrasados. Olha só. A puberdade dos meninos é mais atrasada, né? Existe aí uma diferença. Precisa tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção, porque quando começa a trocar o dente de leite, muitas vezes eu sou procurado por mães que falam assim: olha, vou levar meu filho aí porque o dente permanente está aparecendo e o de leite ainda não caiu. Eu queria que tirasse esse dente. Isso é errado. Não deve tirar. Porque enquanto aquele dentinho de leite estiver ali, o espaço está preservado. Ele preserva o espaço, tanto lateralmente como longitudinalmente. Então, deixa ele ali até que o outro esteja numa posição favorável para entrar naquele espaço, mesmo que seja torto. E a parte inferior, a mandíbula, que são os 4 incisivos ali, que são os 4 da frente, eles vão nascer tortinho normal, não tem problema. Pode deixar eles nascerem meio giradinhos. Isso aí é um padrão esperado. Se eles nascerem muito certinho, a gente já liga um alerta que o paciente pode ser um paciente que vai ter uma mandíbula grande. E isso pode pode causar algum problema. Não é regra, mas é um sinal. É bom ficar em alerta e começar as consultas. Exatamente. Então, quando começa a trocar os dentinhos, é bom prestar atenção, levar o dentista para observar como é que está, porque existe um outro problema principal aí. Quando começa a troca do dente permanente, em geral já está nascendo o primeiro molar permanente. Porque o primeiro molar permanente é um dente que nasce lá atrás do último molar descido, o último molar de leite, e eles são 4, né? Que é o primeiro molar, ele nasce por volta de 5, 6 anos. Como ele é permanente, então precisa de uma escovação e um cuidado maior. Então é a hora de levar o dentista, aí sim, sem falta. Começou a trocar dente, precisa consultar um dentista para a gente poder observar tudo. E a escovação isso. Já desde o primeiro dentinho sim, já tem que fazer. Desde gengiva, né? Ah, gengiva? Sim, é mesmo importante. Sem dente. Você encontra escovinhas de silicone na dental, na farmácia, que elas são muito interessantes para escovar a gengiva do paciente, porque daí estimula a erupção do dente, o nascimento ali do dente de leite, né? E ajuda a criança também porque coça, né? Dói, incomoda. Até esse dia eu entrevistei um pediatra aqui, e eu achei interessante que ele falou um mito, que o nascer do dente não dá febre. E eu fiquei aqui a associação, porque muitas vezes a criança está com febre bem quando está nascendo os dentes. Ele falou assim, não, isso é um mito. O dente não dá febre na criança. Qual que é a tua visão sobre isso? Pode acontecer da criança ter uma febre por um dente que está erupcionando se houver uma inflamação, por algum motivo o dente não está erupcionando direito. Ele pode ter algum problema ali, mas não é para dar febre, não. É uma erupção natural, é fisiológico, né? Entendi. Só para pincelar um pouco mais sobre esse assunto, são curiosidades até minha mesmo. Na época que eu era mais jovem, eu usei, inclusive, aparelho também. E ali eu lembro que tinha muitas crianças que tinha o dente encavalado. Isso é normal? Não é normal? Como que o pai e a mãe, qual é o ponto que ele tem que começar a se preocupar? Porque às vezes nasce um dente em cima do outro. O fato dessa erupção aí de dente um em cima do outro, 2 permanentes que ficam nesse mau posicionamento aí, né? São vários mau posicionamentos, né? Se está para dentro no palato, palato-versão, giro-versão, língua-versão, depende de onde o dente for. Então, quando o dente está numa posição dessa daí de encavalado, um sobre o outro, falta de osso. Aí a gente volta lá na ortopedia, né? Entendi.
teria se resolvido o caso se o paciente tivesse usado um aparelhinho ortopédico lá para criar osso. Então Entendi. o dente se posicionaria melhor ali na boca, né? Entendi. E existe uma quantidade exata de dentes que tem que nascer na boca ou isso pode variar? Existe um padrão, são 32 dentes, né? Uhum. Permanentes e 20 descidos. Então, por exemplo, a mãe, se ela quer ver se a boquinha da criança está bacana, está tudo certo, ali por volta de 3 anos, a criança tem que ter 20 dentes. O adulto, ele tem... 10 e 10. 10 e 10. O adulto, ele vai ter... Quando a criança completa 5 a 6 anos, então ele vai passar a ter 12 e 12. Porque nasce 2 molares permanentes. Uhum. Então, 12 e 12. Por volta de 12 anos, nasce o segundo molar permanente. Então, passa a ter 14. Então, vai ser 28 dentes. E por volta dos 18, é para nascer o terceiro molar permanente, que é o dente do siso. Por que chamar dente do juiz? É por causa da idade? Por causa da idade, Agora tudo faz sentido. Legal, eu sempre me pergunto por que dente do juízo? Sim. E que, no meu caso, não sei se foi um erro ou não do profissional, mas no meu caso foi tirado. Não, cara, assim, ó. Nós somos desenvolvidos antropologicamente. Eu sou cristão, acredito na Bíblia, mas a evolução antropológica nos traz diferenças, mudanças que têm que ser observadas. Nós somos cientistas, nós não podemos deixar isso de lado. Sim. Então, o homem, quando criança, no passado, mesmo na Idade Média, a comida era muito mais dura, né? Então, o que acontecia? A criança tinha que pegar um pedaço de carne, comer e puxar, e a face ia desenvolvendo. A criança, para mamar, mamava no peito, não mamava na mamadeira. Então, forçava, crescia a face. Então, tinha espaço para nascer o terceiro molar. Era um dente útil, era um dente importante. Posteriormente, com a tecnologia, com as propagandas erradas que foram surgindo, leitinho. Eu, por exemplo, minha mãe tem uma foto minha com um monte de lata de leitinho e eu lá na frente daquela lata, porque era legal, era moderno tomar leitinho. E não era, né? Que estava errado. E então a tecnologia fez com que isso acontecesse. Hoje eu brinco, assim, desculpem as avós, mas isso é uma coisa de amor, tá? A avó, a primeira coisa que ela faz, ela vai lá e tora o bico da mamadeira para a criança mamar bastante para ficar gordinha. A minha sogra é incrível. Ela quer a criança gordinha e não tá certo isso. A criança tem que forçar, como nós falamos agora há pouco. E outra coisa, vai fazer a comida, coloca no liquidificador e vira uma pasta. Então a criança não mastiga. Perde a questão da textura. Sim, da textura e da força muscular para poder mastigar. Dá um pedaço de carne para a criança ficar puxando ali, isso é fantástico. Então aí o dente não desenvolve mandíbula e maxila e o dente não erupciona mais. Aí o que tem acontecido? Muitas crianças hoje, muitos adultos também já, não têm a formação dos 4 terceiros molares. Entendi. Forma só 3, só 2, não forma nenhum. E aí eu até participei de um estudo. Uma evolução natural. Sim, evolução natural. É a evolução antropológica. E você acha que vai ter mais dentes que vai ser... Não, então, é a sequência que eu ia te dizer aqui agora. Eu participei de uma pesquisa em que o incisivo lateral superior, já a gente tem visto muito que ele não existe mais, que é o segundo dente do centro ali, o superior principalmente, e o premolar, porque o premolar são 2 dentes idênticos, muito parecidos. E aí nós foi associado ali o terceiro molar permanente, a falta do terceiro molar permanente com a falta do primeiro premolar. Isso aí já se descobriu que é uma coisa que tem lógica. Então, o paciente que não tem os terceiros molares, geralmente tem agenesia, quer dizer, não formou um premolar, pelo menos. Porque é dente que não tem mais uso, não tem mais utilidade. Perdeu utilidade. E as presas, né? Eu sinto que também tá começando a vir menor, né? E retidas, né? Fica lá no palato, tem que fazer cirurgia para puxar e tal. Tudo isso é relacionado à amamentação, à mastigação, à má formação da face. E pode muitas vezes ser resolvido, não a genesia, mas o posicionamento dela errado, o ectópico, como você disse aí agora há pouco, de apinhamento, com a ortopedia, com o aparelho que faça essa expansão. Aí. Doutor, e outra dúvida que eu tenho, essa é bem peculiar. Na época, algumas pessoas, mas assim, um número bem baixo, tinham aquele famoso dente de tubarão, bem cerradinho assim. Tem alguma... coisa que explica isso ou não tem? Porque, lógico,
Hoje, com o avanço da odontologia, tem faceta, tem tudo que dá para poder ajustar ali, deixar os dentes mais quadrados, mais harmônicos ali, a parte estética. Pode corrigir. Mas por que vinha dentinho de tubarão, por exemplo? Olha, eu não estou vendo o que você está falando aí, eu estou imaginando, né? O que é que você está qual é o caso? Aqueles dentes mais com, sabe? Bem pontudinho. Isso, forma de triângulo. Tem uma doença que pode ocasionar isso. Hoje já não aparece muitos casos mais, porque foi controlado, foi resolvido, né? E então aí são características faciais, mão diferente, alguma coisa na face diferente e dentes desse formato aí, se for todos, né? Agora, o que pode acontecer é a pessoa ter um ou outro dente só nesse formato conoide aí, como você está falando, que depois fica um cone, né? Parece. Se for um ou outro dente, aí já pode ser, inclusive, dessa evolução que eu te falei aí. Um lateral conoide, por exemplo, um canino mal formado ali, pode ser por causa da evolução. Apesar de que o canino é um dente super útil, né? O canino não entra na evolução, é lateral, geralmente, ou central, né? Que pode... Entendi. Quando a gente fala sobre a questão de ser criança, é tudo mais mole ali para poder trabalhar e tudo mais. Putz, o cara está nos assistindo agora, já é adulto. E ele tem essa dificuldade, quando ele fecha a boca, fica aquela abertura ali. Sim. É um grande sinal que possivelmente ele teve esse tipo de problema. Dá para corrigir hoje em dia ainda com o adulto? Sim, dá para corrigir. Cada caso a gente trata de um jeito, né? Com o aparelho fixo, talvez até com o Invisalign dê para corrigir. E nos adultos, se o caso é muito radical, é muito grave, aí vai para a cirurgia ortognática. E você faz? Eu não faço a cirurgia, eu preparo para a cirurgia, né? Então a gente prepara o paciente, coloca o aparelho, reposiciona o dente juntamente com o cirurgião, a gente vai fazendo uma associação de planejamentos ali, eu junto com o cirurgião. Depois que está tudo alinhado, tudo atrelado, aí então vai para a cirurgia e lá no centro cirúrgico faço o reposicionamento desses dentes. Aí volta para mim, eu trato ele ali mais uns 6 meses para conter e depois termino o tratamento. Você comentou um pouquinho sobre a questão da prótese. Como que é esse tipo de demanda? Para quem que é a prótese? Para quem está nos assistindo? Olha, a prótese, quando você quer fazer uma prótese removível ou uma prótese sobre implante, aí seria paciente que tem por acidente ou por algum problema de doença ou teve alguma necessidade de extrair seus dentes, então a gente reposiciona dentes perdidos. Outras próteses que eu faço muito, que eu mais faço, é coroa, né? Coroa é dente que você perde, a raiz do dente fica boa, mas foi muitas vezes restaurado, muitas vezes mexido, então você tem que fazer uma coroa protética para poder repor um dente perdido. Muitas vezes é uma restauração muito grande, então a gente molda, manda para o laboratório e faz uma prótese de porcelana de partes do dente só. Então, por exemplo, o dente tem 5 partes, a gente faz 4 partes, faz 3 partes, né? Então a gente... E aí esse processo, ele consegue envolver a parte funcional com o estético. Sim, e aí para quem tem aquela baixa autoestima, que às vezes está faltando ali 1, 2 dentes, é fácil de resolver. Sim, fácil, muito fácil. Pode ser feito com implante, pode ser feito com coroas, né, protéticas, e também dá para ser feito facetas, né? Pode ser feito faceta, pode ser feito laminados, né, que devolvem para o paciente o sorriso, dá para fazer muita coisa. Hoje a odontologia tem muitos ramos, né? Para quem tem os dentes mais tortos, a parte ortodontia, ela resolve. E para quem tem dificuldade na fala, eu lembro que quando eu coloquei meu aparelho, eu tinha dificuldade de manter a língua no céu da boca, que aí eu fui aprender isso com a fono. E aí eu fiz fono antes para depois fazer meu tratamento, porque se eu fizesse meu tratamento, depois... Ia perder, né? Eu ia perder, ia voltar a questão dos meus dentes. Você enxerga que as pessoas, as fonos, têm essa preocupação com a parte de vocês? Cara, tem muita. A fono hoje o ortodontista e a fono são aliados, né? A gente caminha para elas encaminham para nós. E nós temos trabalhado juntos, porque... Um resultado depende do outro. Tem que dar parabéns pro seu ortodontista que foi correto, fez a coisa correta. Ó, vai lá, faz a fono, resolve o teu problema primeiro da tua língua, senão não vai adiantar nada o que eu vou fazer aqui. Você vai perder o teu tratamento todo. Porque a mastigação envolve vários músculos.
E a língua é um deles. Então você precisa que a língua esteja bem posicionada, mas não é só língua, bochecha, é lábio. Por exemplo, o paciente que quando engole, eu costumo falar isso muito para as mulheres, que as mulheres são muito vaidosas, né? Então às vezes eu olho, a paciente não está acreditando muito em mim, aí eu apelo. Falo, ó, você está vendo que você está fazendo celulite aqui quando você engole? Falou em celulite, cara, a pessoa... Ganhou atenção. Ganha atenção. Ganhou atenção. Porque faz assim, ó, aperta aqui, não pode. Isso daí faz com que segure o crescimento da mandíbula, faz com que apinhe os dentes podem entortar. E aí eu preciso ir para fono, não tem jeito. Entendi. Tem algum outro tratamento mais específico que lá no seu consultório você recebe com frequência, ou que até mesmo as pessoas podem identificar dentro de casa para se atentar e levar para uma consulta? Olha, eu acho que principalmente em relação a crianças, né? Observar se a criança tem manchas nos dentes, observar se a criança tem reclamado de alguma dor, pode às vezes não ser uma coisa grave, pode ser só uma gengiva que está atrapalhando um dente erupcionar ali. E principalmente se observa que a criança tem roncado, tem dormido de boca aberta, se a criança fica muito de boca aberta, tem dificuldade para se alimentar com alimentos mais duros, tem dificuldade para comer. Um caso muito grave, assim, que a mãe às vezes não percebe, a criança chega para nós, a gente fala, olha, essa criança ela come tomando refrigerante, né? Ou come tomando água, quando o pai e a mãe não... Ah, sim, coloca a comida na boca, já empurra com a água. Essa criança é uma criança que respira pela boca. Ela nunca vai conseguir comer direitinho. O pai vai brigar com ela para ela comer de boca fechada, mas ela não consegue, porque se ela fechar a boca ela morre, porque ela não tem nariz para respirar. Entendi. Então a ortodontia ajuda, juntamente com o otorrino, com o fono, óbvio. Nossa, esse é um sinal importante. Esse sinal é importantíssimo. Ou aquele respirador bucal, que é esse mesmo caso, que é magrinho. O respirador bucal que é magrinho é o preguiçoso. E que é o que não descobriu a Coca-Cola. Que é aquele que não come, mas também não empurra com a Coca. Então, mas ele não come. Por que ele não come? Porque ele não tem vontade de comer, ele não respira. Se ele fechar a boca para mastigar, ele morre, né? Entendi. Então ele não come. Entendi. Então são dois tipos de respirador bucal principal, o gordinho e o magrinho, né? Caramba, que interessante, né? Nunca tinha associado isso e eu nem fazia ideia que isso poderia acontecer. Sim, existe. E tem alguma situação daí pro adulto identificar, porque às vezes passou por tudo isso. E ele ainda continua, não sabe que tem o sintoma e tudo mais. Tem alguma outra situação que você pode estar dando de dica para a pessoa poder... Olha, o adulto tem os mesmos sinais, né? Uhum. Às vezes a pessoa não percebe, mas às vezes tem os mesmos sinais. Inclusive, dificuldade de fala, né? Às vezes a pessoa quer dar aula, quer falar, quer participar de uma igreja e tal, e a pessoa fala, olha, eu sou versado, eu sou inteligente, mas algumas palavras eu embolo para falar. É porque a pessoa, às vezes, tem um problema respiratório que poderia ter sido tratado na infância. Mas ainda é possível de tratar. Ah, legal. Sim. Isso é o mais importante. É possível. Daí... Eu vou fazer uma pergunta peculiar sobre criança ainda. Eu já reparei, aqui a gente recebe um volume grande de crianças, pessoal, porque às vezes você que está nos assistindo não conhece minha história, mas eu tenho revista há 16 anos e eu comecei a revista como Kids Mais, agora a revista K, e eu visito praticamente 100% das escolas. E eu já percebi que pontualmente algumas crianças babam. Tem alguma coisa que pode estar interligada? Porque eu já percebi que assim, a criança baba normalmente assim, e às vezes eu vou durante 2, 3 anos seguidos lá na escola visitar, e a gente tem uma memória muito boa, e eu falo, nossa, essa criança continua babando, ela ainda não evoluiu para parar de babar. Às vezes a gente acha que tem uma idade que dá limite para parar de babar. Existe isso ou não? Existe. Não é regra também, né? Uhum. Lógico. Mas pode ser que essa criança ela seja um respirador bucal. Então ela fica muito de boca aberta e ela tem uma produção muito grande de saliva e aí ela baba porque ela não sempre a boca está aberta, porque se ela fechar ela morre, né? Porque ela não respira pelo nariz. Então às vezes pode ser isso. Esse é um caso legal para levar para uma consulta para identificar óbvio. se é. Sim, pode ser sim. Uma das situações que pode acontecer. Interessante. E a prática de esporte, tem algum sinal que às vezes a pessoa vai sentir ali? Ah, sim, quando corre, né? A criança que não consegue correr tem dificuldade de se desenvolver em esporte e não consegue correr muito porque respira mal. Isso sim. Criança que corre, por exemplo, se você na sua casa tiver uma criança e perceber que a criança corre com a mão para trás, assim, ó. A criança não gosta de correr assim, corre com a mãozinha para trás. É um respirador bucal. Olha lá. Porque ele tá puxando o ar, né? Ele faz assim, ó, para ele poder puxar o ar. E aí, isso é um sinal. Pais, fiquem atentos aos seus filhos, porque
a gente muitas vezes deixa passar esses detalhes e tenta corrigir de forma diferente. Exatamente. Né? Corrigir, às vezes, até mesmo não só nas conversas, mas às vezes até na forma mais agressiva, ou até talvez ficar insistindo numa situação que não tem é fisiológica. Né? É importante você ficar atento a esses sinais, foi muito relevante, muito obrigado, inclusive, pelas dicas que você está dando aqui, contribuindo muito para quem está nos assistindo, porque possivelmente você conhece alguém que tem algum desses vários sintomas que foi dito aqui. Exato. E às vezes a gente pode ajudar simplesmente falar, cara, investe numa consulta. Isso se torna até um investimento, né? Leva na consulta porque isso pode transformar a vida do seu filho ou até mesmo a sua que está nos assistindo, que às vezes a pessoa tem essa dificuldade. E isso também não só trabalha a parte da autoestima, acredito, mas também na parte de produtividade, né? A pessoa se torna mais produtiva, ela consegue ter mais rendimento, né? Com certeza. O nível de cognição, o nível de aprendizado, tudo isso melhora porque nós precisamos respirar corretamente. O ar precisa entrar pelo nariz, ir até os pulmões para haver a troca gasosa, né, ali troca o carbono pelo oxigênio e o oxigênio vai para o corpo. E um corpo bem oxigenado é um corpo que funciona direito. Um corpo mal oxigenado, que a criança respira mal, que o ar chega para o pulmão em pequena quantidade, tem problema de cognição, porque o cérebro não está oxigenado. A pessoa se torna, não preguiçosa, mas ela se torna uma pessoa menos ativa. Sim, ou muito ativa, porque fica pilhado, né, mas não consegue concentrar. Pode até desenvolver ansiedade, outras coisas. Sim, com certeza. Caramba, interessante. Doutor, vamos lá, falando agora de um detalhe importante. Esse aqui é um podcast de empreendedorismo, a gente quer saber algumas dicas de empreendedores e também ouvir as partes das dificuldades para entender como que as pessoas que estão nos assistindo possam pegar outros caminhos e evitar. Qual foi o maior erro que você já cometeu como profissional ou até mesmo como empreendedor e como que você aprendeu com ele? Olha, eu creio que eu tenho várias etapas na minha vida, né? Porque eu separo muito o que aconteceu comigo em São Paulo do que acontece comigo aqui. Lá em São Paulo, eu tinha uma clínica razoável, de tamanho bom e tudo, trabalhava bastante, né? E lá, talvez o meu erro tenha sido não ter desenvolvido o meu trabalho. Eu poderia ter tido uma franquia, por exemplo. Entendi. Porque eu comecei junto com a Sorridentes. Ela trabalhava em Itaquera e nós trabalhávamos em Guarulhos, era divisa legal, ali. E a gente conhecia, a gente chegava para comprar, eu e meu sócio, chegávamos para comprar um equipamento no lugar, ela tinha acabado de comprar, se não me engano é Vânia o nome dela, ela tinha acabado de comprar um equipamento ali e tal, então, e aí eu lembro que nós chegamos a sentar e conversar, a gente podia montar uma clínica, não franquia, mas pensamos nisso, né? E o dono da Odonto Company, ele formou comigo, o dono da franquia, né? Entendi. Então eu acho que esse foi um erro. Eu poderia, porque eu tava pensado mais no negócio do que na própria profissão. Eu só pensei na profissão, exatamente. Entendi, legal. Existe algum caso clínico que te marcou profundamente? Vários, né? Eu posso te citar vários, cara. Mas teve alguns bastante impactantes, assim, bastante interessantes, né? Teve algum que você recebeu um feedback bem emocionante que você guardou com você? Vários, cara, vários. Veio assim na minha mente aqui agora uma paciente em São Paulo que eu atendi que teve uma época que a gente fazia muita extração de segundo molar, que é uma coisa bem pontual. O paciente tem que estar no momento certo, o terceiro molar, que é o dente do siso, ele tem que estar com 2/3 da coroa formado, né, da raiz formada já e tal, porque senão ele não vem para a posição correta, e a gente extrai o segundo molar, que é o que nasce com 12 anos, e empurra todos os dentes para trás. E ela tinha mordida aberta anterior, respirador bucal, tudo isso. E nós extraímos esse dente, e aí nós fizemos a retração da boquinha dela toda, né, da menina. Ela tinha, acho que 14, 15 anos, pela posição, mais ou menos isso, eu não lembro muito bem. Cara, a menina mudou de vida, passou a respirar melhor, ficou bonita, assim, se sentia bonita, porque ela era bonita, né? Mas se sentia bonita, se sentia bem. E aí a vida dela mudou bastante, impactou muito a vida dela. Esse foi um caso que eu tive um feedback legal. Legal. E falando um pouquinho só de empreendedorismo, fugindo um pouco da rota aqui, você percebia alguma coisa diferente nesse cara que fundou a Sorridentes? Não. Odonto Company, não sei qual que é. Do Odonto Company estudou comigo. Cara, ele era um cara ativo. Visionário, talvez. Talvez visionário, isso. Legal, porque eu imagino assim, muitas pessoas fazem medicina, às vezes elas só se vê na profissão de execução. Sim, mas exatamente. Essas pessoas, elas foram para um patamar
Diferente. Empresarial, cara. Tipo, beleza, agora eu vou fazer grana com meus colegas. Sim, exatamente. É isso aí, bem isso aí. Eu vi isso aí. Falei, não, eu faço vocês darem dinheiro para mim. Que interessante, né? E você passou essa experiência do lado do cara, que legal. Qual foi a maior conquista na sua carreira até hoje? Maior conquista de carreira? Cara, a minha maior conquista de carreira foi o meu mestrado em ortodontia e ortopedia. Foi bem estudado, assim, nós fizemos uma pesquisa muito grande. Quando eu terminei o meu mestrado, o avaliador da minha dissertação olhou para mim e falou assim, isso aqui que você fez é inédito no Brasil, isso é uma tese de doutorado. Que legal. Você deveria ter guardado a tua pesquisa para o doutorado. Eu falei, não, mas a gente vai trabalhar isso ainda no doutorado, né? Ele falou, não, mas pode porque é inédito. Que legal. Como que você mantém a paixão pela odontologia depois de tantos anos? Olha, eu acho que é sanguíneo, sabe? Assim, isso é do meu. Tá no DNA. É do meu DNA. Eu gosto demais, acho muito legal. E tem algum caso que você nunca fez que você tem vontade de pegar, que talvez você já estudou ele e falou, nossa, eu queria que caísse um desse pra mim um dia? Cara, tem alguns cursos que eu gostaria de fazer para me habilitar a fazer alguns casos. Por exemplo, tem um tipo de implante que é colocado no osso zigomático. Reabilita maxilas atrésicas, maxilas que não tem mais osso onde pôr o implante. O osso zigomático é esse aqui. Uhum. Passa por dentro da maxila e calça lá. O implante é desse tamanho, assim. Caramba, uns 10 centímetros. Isso, ele é tortinho, assim. E eu acho fantástico. Já vi algumas cirurgias dessas, já participei. Eu trabalhei em Campinas muitos anos com a galera que fazia muito isso. Então tem solução para todo mundo. Tá, muito. Então se a pessoa ela não tem o osso para fazer o implante, porque tem pessoas que fazem aquele enxerto de osso. Muito sofrido, né? Muito bem sofrido, e dá rejeição, tem uma série de complicações. É bom, mas é sofrido, Mas então tem como implantar em outro osso. Sim, lá em cima no zigomático. Essa pra mim foi outro aprendizado. Eu tenho um amigo lá em São Paulo que o apelido dele é Zigonauta. Porque ele põe implante zigomático, ele adora fazer isso. E funciona. Vem gente do Brasil inteiro tratar com ele lá, então funciona bem. Para quem tá nos assistindo, talvez não encontrou uma solução, chama o doutor. Inclusive, fala qual que é o Instagram aí da tua clínica, se as pessoas às vezes quiserem tirar uma dúvida, mandar uma mensagem. Onde você tá situado, endereço, pode falar tudo. O Instagram meu é Dr. André Urbano. O meu endereço é Avenida Pucarana, 4277, em frente ali o Bosque Irapuru, na parte de cima do bosque, não na parte da entrada, né? Descendo ali como se fosse descer ali pro estádio de futebol ali. Uhum. E a gente tem Face também, né? Que é Dr. André Urbano também. É isso aí, pessoal. Se tiver dúvida, alguma coisa, pode chamar lá que o doutor ajuda a fazer essa conexão, até mesmo tirar essas dúvidas aí. Com o avanço da tecnologia, como que você faz para você se manter atualizado, para você se manter sempre posicionado no mercado? Olha, eu estudo bastante, né? Eu procuro ler artigos, eu procuro pesquisar bastante. Hoje a gente tem muito acesso à internet, né, com isso. Uma outra coisa que eu faço, eu dou aula na universidade, né? E ali eu estou sempre em contato com muita gente que é vanguarda da odontologia. Então eu vejo muita coisa boa ali. E aí sempre que tem uma coisa boa, eu não tenho vergonha de perguntar, né? Eu pergunto inclusive para recém-formados. Cara, onde você viu isso? Eu fiz um curso, tá? Opa, peraí, vamos conversar, né? Eu acho que é importante a gente ser humilde, né? É uma forma de você manter network também, sim, né? Sim, é verdade, né? É verdade. Legal. E dentro de 33 anos de ortodontia, 33 na ortodontia, né, que você tem. Qual foi a maior revolução que você presenciou? Olha, tem algumas, viu, Rick? Algumas revoluções, cara. A primeira revolução a evolução muito grande que houve foi a introdução de arcos de níquel titânio. Eles são arcos que você embola ele assim, ó, e ele volta. Então ele não é arco de aço que você faz o que você quer com ele. A segunda evolução muito importante, foi os brackets autoligados, que não precisa mais das borrachinhas. Eles foram uma coisa fantástica. Funciona muito bem e foi uma ideia muito legal, porque o aço movimenta com aço, não tem borrachinha freando. Você já andou de bicicleta, quando você era criança, a bicicleta tinha um freinho assim, né? A borrachinha do aparelho fazia isso, segurava o fio, então demorava o tratamento. E outra coisa, a entrada da inteligência artificial, né? Hoje o Invisalign, por exemplo, é totalmente inteligência artificial, com a IA. Os planejamentos ortodônticos hoje também, todos, a gente faz tudo com IA, né? Legal. Eu acho que nós temos muito assunto ainda para falar, então eu vou te convidar já para a parte 2.
Então, pra gente Obrigado. poder fazer uma segunda parte aí pra galera, que eu acho que tem muita coisa da odontologia que a gente pode explorar aqui, trazer de conhecimento e transbordar na vida de quem está nos assistindo. Quero agradecer você ter aceitado o nosso convite, tá? Para vir aqui, disponibilizar do seu tempo, que é tão precioso, vir gravar com a gente. Obrigado a você que está nos assistindo até aqui também, que tirou esse tempinho para apreciar nosso episódio. Fiquem atentos que possivelmente vamos gravar a parte 2 aí, já fica o convite feito, tá? Agradecer aos nossos parceiros, o Cláudia Bolos Doces Salgados, sempre aí trazendo o melhor para nós. Muito obrigado, tá? Então, você precisa de alguma coisa para alguma festa, algum aniversário, chama lá o pessoal da Cláudia. E agradecer também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, o pessoal que nos veste, inclusive, aqui no podcast, que sempre está nos posicionando. Muito obrigado aí a Rose e ao Léo. Doutor, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, de inspiração. Tá, eu queria dizer que eu estou muito agradecido a você, Rick, por ter me convidado, né, para o podcast. É uma honra participar disso. Você é um cara dinâmico, um cara moderno, e eu tenho muito orgulho dos jovens que eu vejo com um dinamismo como o seu. A mensagem que eu deixo é: cuidem dos seus filhos, pensem na ortodontia e na odontologia para crianças como uma coisa muito séria. Nós, profissionais da odontologia, estamos prontos para atender as crianças, e quanto antes você procurar resolver o problema do seu filho, mais resultados positivos nós teremos no futuro. E isso é bom para nós, porque é isso que a gente quer, tratar pacientes fáceis de tratar e não pacientes difíceis. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, você é inspirador. Obrigado por ter compartilhado tantas dicas aqui, com certeza quem nos assistiu aprendeu muito aqui, e espero que a gente possa impactar vidas, ajudar a melhorar a saúde dessas crianças e dessas pessoas. Que Deus abençoe muito você e até a parte 2. Amém. Deus te abençoe também, Henrique. Muito obrigado.